Declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata. Ata da 8ª sessão extraordinária realizada em 17 de março de 2008. Presidente será a ministra Ellen Grace, ausente escadamente o senhor ministro Joaquim Barbosa e aos senhores ministros Celso de Mello e Eros Grau. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Pregoar os seguintes processos: ações cíveis originais, agravos regimentais, suspensão de segurança, agravos regimentais, mandato de segurança, embargos, declaração e ações diretas de constitucionalidade e extradição. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhor presidente, pela ordem, se me permitir, Não estou ouvindo. pela ordem, senhor presidente, como o ministro mais novo da Corte, eu gostaria de pedir licença aos meus eminentes colegas para, de maneira muito especial, em decorrência também de uma velha e grande amizade, fazer uma saudação a Vossa Excelência pela posse no Conselho Nacional de Justiça, que certamente vai muito significar para a justiça brasileira. Era esse o registro que eu queria fazer a Vossa Excelência como homenagem de admiração e respeito intelectual. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite, também gostaria de me juntar à palavra carinhosa do nosso colega e aproveitar, então, para fazer uma ponderação que eu gostaria de agora, como Vossa Excelência, como novo presidente do Conselho Nacional de Justiça, observar o que tem acontecido e que eu acho que seria de todo proveitoso que, neste momento, Vossa Excelência atentasse e contamos com isso, pelo menos conto que seja ponderado sobre isso. É que o artigo 103b da Constituição, em seu parágrafo 1º, estabelece que o Conselho será presidido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. E, portanto, as atribuições de presidência do Conselho Nacional de Justiça hão de ser sempre desempenhadas por um ministro desta Casa. Ocorre que, eventualmente, como em toda função, o presidente que ocupa o cargo, que titulariza o cargo de presidente, pode, eventualmente, ter algum impedimento, como acontece. E, em estudo realizado bem antes de ter a honra de ocupar essa cadeira, eu fiz umas anotações interpretando, e nunca vi objeção a isso, que apenas o ministro do Supremo Tribunal Federal tem atribuição constitucional de presidir aquele órgão, razão pela qual me parece que no impedimento, e apenas como substituto, não como sucessor, evidentemente, o ministro que pode presidir os trabalhos do Conselho Nacional de Justiça haverá de ser um ministro que, no nosso caso, poderia ser até sempre o vice-presidente, que já tem entre as suas atribuições exatamente substituir, no caso de impedimento, o presidente. Não há qualquer dificuldade ou indagação por ausência de cumprimento, por exemplo, de requisito de prévia sabatina, porque não se trata de titularizar o cargo, mas tão somente de dar cumprimento à exigência constitucional, de tal maneira que o órgão não seja presidido senão por um dos membros desta Casa. E fiquei sabendo que isto não tem sido, às vezes, observado. Eu gostaria que, nessa gestão que Vossa Excelência inicia hoje, que fosse dado efetivamente cumprimento, porque a nossa Casa é responsável exatamente por guardar a Constituição. E acho que, neste caso, estaríamos guardando se, no impedimento do presidente do Conselho Nacional de Justiça, portanto, o ministro, fosse designado por Vossa Excelência um outro ministro, que, no caso, pode ser o vice, porque tem atribuição natural de substituto, mas até mesmo se houvesse um impedimento dos dois, por viagem, por compromissos inadiáveis aqui mesmo de trabalho, que fosse designado um ministro, porque me parece ser este o espírito da Constituição. Então, gostaria só de ponderar, sempre, claro, parabenizando Vossa Excelência pela assunção muito merecida do cargo. Eu ouço. Nesse caso, aberto direito. Eu estou inteiramente de acordo. Eu, aliás, nunca entendi algumas coisas que a Constituição estabeleceu com relação ao papel do Supremo no Conselho Nacional de Justiça. A primeira delas é a circunstância de submeter-se o presidente do Supremo Tribunal Federal a uma nova sabatina no Senado, coisa que, aliás, não ocorre no Ministério Público. O Procurador-Geral da República é automaticamente o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o que deveria ocorrer também com relação ao Supremo Tribunal Federal.
Nessa proposta que a ministra Carmen Lúcia teve a gentileza de nos trazer, com a habitual lucidez de Sua Excelência, eu sublinho a importância de se adotar esse procedimento, porque, como disse a ministra Carmen Lúcia, o espírito da Constituição foi fazer com que o Supremo, por seu presidente ou por um dos seus membros, é evidente, pudesse presidir o Conselho Nacional de Justiça. Na medida em que isso não ocorre, se isso a não presidência acontecer, sai o Supremo do se Supremo ausenta. Tribunal Federal. E saindo do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, evidentemente que cria-se, aí sim, ministra Carmen Lúcia, um vácuo que é inaceitável em qualquer circunstância. Eu, portanto, acompanho para suprir este vácuo a proposta da ministra Carmen Lúcia. E, ministro do Direito, apenas para completar uma ideia, é que se o ministro-presidente não pudesse ser substituído por outro ministro desta Casa, a sessão se passaria sem a presença do Supremo Tribunal Federal naquele órgão. Agora, apenas uma ponderação, presidente. Não seria o caso de deixarmos essa matéria para ser disciplinada pelo próprio Conselho, pelo próprio presidente do Conselho, porque penso que Vossa Excelência não trouxe uma proposta em si para deliberação pelo plenário. Não, Vossa eu fiz a Excelência trouxe ponderação com base em notas que escrevi ideias antes. quanto à gestão que se avizinha no próprio Conselho e caminhasse para um apego maior ao que se contém na Constituição Federal. Sim. Porque a regra é realmente categórica, né? A presidência do Conselho cabe a ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu penso que Vossa Excelência muito mais sinaliza nesse sentido. Eu estou ponderando com o presidente para que se dê cumprimento a esta norma, porque me Sim, parece, o ministro Gilmar talvez possa nos indicar que não estava acontecendo isto. Eu não sei se Vossa Excelência, como vice-presidente... Eu creio que num caso de impedimento da ministra Ellen Grace, por um período mais alargado, a própria Corte entendeu, então, de fazer a minha designação na condição de vice-presidente. Mas, nos casos normais... Ministro presidente, se me permitir, na linha do que indica o ministro Marco Aurélio, que dá uma sugestão extremamente inteligente, nós podemos, independentemente da manifestação explícita de proposta deste plenário, simplesmente passar a essa execução. Ou seja, no momento em que Vossa Excelência se ausentar, por qualquer motivo, quem assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça é o vice-presidente, que assume também no trânsito... Observando-se sucessivamente o que ocorre no plenário. Exatamente isso. Né? Seguindo-se a ordem de antiguidade, ou seja, numa palavra, o que se propõe aqui, na linha do que o ministro Marco Aurélio diz, e podíamos assentar, isso até em ata como observação feita pelo plenário, é que a presidência do Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Constituição, cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, aquele que o substituir, seja o vice-presidente, seja na ordem de substituição do plenário pelos mais antigos. Exatamente, porque o que me preocupa é a circunstância de ter ficado sabendo, ministro Marco Aurélio, que essa norma da Constituição não era cumprida exatamente em relação ao Supremo Tribunal, que tem a guarda da Constituição. Você levanta, suscita, então, eu posso fazer juntar até, senhor presidente, essas notas que eu fiz, e como eu disse, fiz antes de estar aqui, para que não se imagine que... Não, e o ministro Marco Aurélio disse muito bem, quer dizer, nós estamos dando cumprimento... E a matéria é resolvida pelo próprio presidente do Conselho, né? E, não, mas é importante que a Corte corresponda. Agora, sim, não há a menor dúvida. Eu acho que era conveniente que nós definíssemos isso. Nós estamos dando cumprimento à ordem constitucional, como você falou, a Constituição. Inclusive, o tribunal conferiu uma importância maior à presidência do Conselho, ao assentar que será presidente do Conselho sempre o ministro-presidente da Corte, porque a Constituição se refere a ministro supremo, né? É verdade. Isso bem simboliza a importância que tem o que significa, ministro Marco Aurélio, que, como eu disse, pode ocorrer o impedimento do presidente e do vice. E, neste caso, haverá de ser um outro ministro do Supremo. E dá-se cumprimento, normalmente, sem uma manifestação expressa de uma proposta. Porque, como você falou muito bem, você falou muito bem, nós estamos dando cumprimento a uma disciplina constitucional que diz que tem de ser um ministro supremo. Então, com base nisso, que se assenta aqui
a execução vai ser feita pelo presidente do E, Conselho. ministro Marco Aurélio, eu acho que como pode ocorrer, pelo menos em tese, aliás, na prática, me parece que ocorre, o impedimento, às vezes, numa determinada ocasião, do presidente e do vice, não há problema. Extremo de dúvidas, né? Que o tom será dado pelo presidente, o presidente do Conselho, né? E, de minha parte, com o apoio do plenário. Sim, eu acho O ministro que... Eros também nesse sentido? E o ministro Brito? Se é uma deliberação, eu entendo que devíamos esperar que o tribunal tivesse com sua composição numérica íntegra, não é? Não é se é uma deliberação, inclusive com a presença da ministra Ellen. Eu creio que nós estamos muito mais, né, refletindo sobre a matéria. Exatamente. E revelando o entendimento sobre o alcance do preceito constitucional do que deliberando. Então, ótimo. A matéria, para mim, for uma não reflexão, depende sequer de deliberação do plenário. Não, né? É dar cumprimento à Constituição. Nesse plano do pensar coletivo, eu estou de pleno acordo. É que eu adoto aquela máxima, segundo a qual os homens aceitam muito mais gestos do que palavras. É que, na verdade, nós mesmos revelamos uma perplexidade inicial, né, quando não fizemos essa substituição nos casos de eventual ausência do presidente. Né? Então, nós estamos a dizer que esta passa a ser a forma, né? Eu até, inicialmente, tinha pensado um modelo mais complexo, mas a ministra Caminúcia resolveu bem, porque eu imaginei seguir, quer dizer, tirar isto em questão de ordem para encaminhar ao Senado o nome do vice-presidente. Não, mas é dar cumprimento à Constituição, presidente. É dar cumprimento à Constituição, presidente. Substituição eventual, né? E o próprio Senado está interessado, inclusive, em superar essa... E mesmo porque temos uma emenda tramitando para não submeter mais integrante do Conselho ao Senado da República, né? Futuro integrante, cujo nome já tenha passado pelo Senado. Portanto, assentamos essa orientação. Que Vossa Excelência, então, como presidente do Conselho, passa a seguir com o apoio do tribunal. Acho que... Presidente, eu quero manifestar o meu apoio expresso a esse entendimento do plenário. Quero também manifestar meu apoio aos cumprimentos a Vossa Excelência feitos pelos colegas que me antecederam. Desejo a Vossa Excelência muitas felicidades no exercício do cargo de presidente do Conselho Nacional da Magistratura. E penso que essa é a solução realmente que foi alvitrada pela eminente ministra Carmen Lúcia e secundada pelos demais colegas, que é que melhor se coaduna com o espírito da Constituição. Trata-se de uma substituição eventual e temporária, por isso mesmo não terá que ser submetida ao Senado Federal, e me parece que nós estamos aqui formalmente, isso constará em ata, estamos assentando um entendimento do plenário, já antecipando eventualmente a ocorrência de uma futura e eventual substituição. Portanto, adiro integralmente a esse ponto de vista. Vou voltar à tecla do ministro Carlos Aires Brito, já acionada pelo ministro Carlos Aires Brito. O tema é essencialmente constitucional e nós estamos sem número. Realmente. Eu aguardaria. Eu pondero mais uma vez que não há necessidade de uma deliberação explícita da Corte. O pensamento da Corte é uníssono, né? Ou seja, é uníssono. Não há necessidade de deliberação. A resolução. Eu, inclusive, presidente, trouxe como uma ponderação, afirmando apenas, ou enfatizando, o nosso compromisso e o nosso dever de dar cumprimento à Constituição e, portanto, como bem disse o ministro Marco Aurélio, trata-se de dar execução a uma norma constitucional expressa da nossa competência e da nossa responsabilidade. Então, eu acho que é dar cumprimento. Não, mas a questão se colocou inicialmente diante do próprio texto constitucional, e agora lembro o Procurador-Geral que o regimento interno do Conselho colocou como substituto o corregedor. Portanto, realmente nós precisamos nos pronunciar sobre esse tema. Seria interessante, então, uma provocação. Aguardar a composição inteira, né? Que aí já surge esse aspecto, né? Quer dizer, nós teríamos
pelo nosso entendimento, já exteriorizado, estamos como que pré-julgando, né? Sim. Nós teríamos uma disposição a contrariar. A contrariar essa o próprio Uma norma constitucional. regimental. Vamos aguardar, Vamos então, uma aguardar. provocação, quem Perfeito. sabe, o procurador, né, que nos assiste. Ou nós mesmos tomamos... Já sentamos com o vice-ministro Carlos Aires também, É. uma reflexão coletiva de que essa é a orientação que vai ser adotada. Colhemos Vamos depois dar das essa manifestações. orientação. Surgiu esse dado novo, que é o regimento. A norma regimental, né? Lembra o procurador-geral. Bom, mas nós voltamos, tão logo os colegas outros colegas estejam presentes, nós poderemos, então, voltar ao tema. Ministro Carlos Brito, agravo regimental no inquérito 2657, agravante Carlos Frederico Guilherme Gama. Muito bem, senhor presidente. Eu vou fazer um resumo. O agravante ajuizou queixa-crime contra a ministra Eliana Calmon, do Superior Tribunal de Justiça, imputando à ilustre ministra a prática dos delitos de injúria e difamação, imputando à ministra os delitos de injúria e difamação, artigos 138 e 139 do Código Penal. Nos termos em que oferecida, a queixa-crime, a meu sentir, é patentemente descabida, improcedente, pois os fatos narrados pelo querelante não constituem crimes contra a honra. E justifico, não há nada que sinalize nos autos a vontade da querelada, a ministra, de ofender a honra pessoal subjetiva dele, querelante. A ministra apenas negou seguimento a denúncias que o ora agravante teria feito contra desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Denúncias que lá no STJ foram autuadas como ação penal. Aqui o agravante se insurge contra os despachos que negaram seguimento a tais ações, entendendo que os fundamentos utilizados pela relatora seriam ofensivos. Eu entendo que não, fiz a leitura e por isso estou desprovendo o agravo. Portanto, esse era um querelante e ele se sentiu ofendido por Foi. conta Se sentiu ofendido com a decisão da ministra, enxergando ofensas, palavras injuriosas, eu não vi essas A ofensas. divergência? Não, presidente, eu não conheço o teor da decisão da ministra. Agora, de início, ela atuou no ofício judicante, negando sequência a uma queixa-crime. Se tivermos palavras talvez ácidas lançadas nesse pronunciamento, né, a situação concreta estaria a ensejar a riscadura prevista no Código de Processo Civil. Jamais uma queixa-crime por ofensa à honra de quem quer que seja. E no Seria exercício de uma função imaginar-se, eminentemente presumir-se o extravagante, o excepcional, né? Assentando que, no caso, haveria o elemento subjetivo, né? Que é o dolo, né? Já que crime contra a honra pressupõe o elemento subjetivo dolo. O eminente Procurador-Geral da República disse lapidarmente o seguinte: o querelante não logrou êxito em apontar, dentro dos fatos narrados por ele na queixa-crime, quaisquer informações feitas pela querelada que constituam ofensa à sua honra ou moral. Ademais, o artigo 127, inciso 4º da Lei 5.250, que é de 67, expressamente dispõe que a divulgação ou reprodução de despachos, sentenças e resenhas dos debates orais produzidos no âmbito do Poder Judiciário não constituem abuso no exercício da liberdade de manifestação, reforçando a ausência de tipicidade da conduta atribuída à querelada. A lei orgânica também, senhor presidente da magistratura, no seu artigo 41, diz: salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir. Eu não vejo nenhum excesso de linguagem, nenhum abuso a sinalizar esse intuito malsão de malferir a honra do querelante, por isso eu mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Eu estou desprovendo o agravo.
Não, adverso todos. O ministro Marco Aurélio... Não, presidente, agora, a essa altura, eu estou até curioso para saber os termos, né, da decisão da ministra Eliana Calmon, né? Eu peço vista em mesa e libero dentro em pouco. Quer que leia para Vossa Excelência? Ou prefere vista em mesa, não é? Vista em mesa. Outro processo. Pronto, está aqui comigo o processo. Eu estou com um memorial aqui que foi entregue pelo querelante, né? Tá, portanto, suspende-se o julgamento, vista em mesa do ministro Marco Aurélio. Ministra Carmen Lúcia. Sim, presidente. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, nos embargos de divergência, no recurso extraordinário 116.417. Embargante Fernando Antônio Pinto Marques, embargado União. Esses embargos, senhor presidente, foram opostos contra acórdão proferido por este plenário em 16 de agosto, que rejeitou os embargos de declaração, embargos de declaração em agravo regimental, embargos de divergência em recurso extraordinário, relativo a hipótese era de militar anistia, promoção, ato das disposições constitucionais transitórias. O que agora pretende o embargante é que sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração. Eu estou rejeitando esses embargos de declaração porque não há qualquer omissão, qualquer obscuridade ou contradição na decisão, não há nenhum cumprimento de nenhuma das condições para que tanto aconteça e, além de rejeitar, eu estou condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da multa de 1% corrigido da causa a ser paga pelo embargante ao embargado, exatamente pelo excesso de recursos interpostos durante todo esse período. Estou rejeitando, portanto, com esse condicionamento. O eminente relator está rejeitando os embargos. Há divergência? Rejeitados os embargos, decisão... Sim, presidente, já posso me pronunciar no processo anterior. Unânime. Ministro Marco Aurélio, então, para o julgamento do agravo regimental no inquérito 2657. Vista em mesa. Presidente, surge até uma problemática que diz respeito à indivisibilidade da ação penal privada, né? No que, se realmente se tem algo ofensivo à honra do querelante, teria ele implementado perdão quanto àquele que primeiro assacou o que tem como ofensivo, ou seja, o Ministério Público. Não? Ainda há esse aspecto. E a ministra, ela foi muito cautelosa, ela foi concisa, né, ao negar seguimento à queixa-crime ofertada contra integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela consignou: trata-se de queixa-crime oferecida contra o desembargador fulano, acusando-o de crimes contra a honra. Aí vem a parte alusiva à indivisibilidade da ação penal privada. Segundo o Ministério Público Federal, trata-se de noticiante portador de doença mental, sendo de absoluta incoerência e inconsistência, convencimento aqui, sim, né, da ministra, né, as acusações contra o magistrado. Decido, diante da manifestação do Ministério Público, saiu aqui um ministerial, né, respaldada por parecer técnico que atesta não rigidez mental do denunciante, determina o arquivamento dos autos com baixa na distribuição. É que há laudos nos autos. Estamos sendo ocupados, né, em se tratando de matéria que não mereceria, né, vir à bancada. Portanto, desprovido ao agravo regimental, nós temos voto do relator. Senhor presidente, eu queria apenas manifestar uma perplexidade que é minha e do eminente ministro Carlos Alberto Direito pelo julgamento que nós fizemos imediatamente anterior a este. Exatamente, aqui pelo plenário. Veja, Vossa Excelência, que nós julgamos embargos de declaração opostos contra acórdão que, em 16/8 de 2007, rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental, e embargos de divergência em recurso extraordinário. Isso está a indicar claramente que se faz necessário uma reforma profunda no nosso sistema processual.
é um assunto... Ou talvez evoluirmos o nosso próprio entendimento em relação isso à admissibilidade, né? Isso causou a maior perplexidade. É uma generosidade na aceitação, né? Há um depósito. E podemos aplicar que a realmente multa também, né? A multa Pois funciona mas isso pedagogicamente. inviabiliza qualquer tribunal. Inclusive foi aplicado. condicionado a um depósito a Então, qualquer outro. a providência foi eficaz, foi tomada. Foi tomado realmente exatamente pelo é preciso. absurdo da situação. Ministra Carmen Lúcia, embargo de declaração no agravo regimental no mandado de segurança 26204. Embargante José Edivaldo Rocha Rotondano, embargado o Conselho Nacional do Ministério Público. Sim, esses embargos de declaração, senhor presidente, foram opostos contra a decisão pela qual o plenário deste Supremo Tribunal, à unanimidade, negou provimento a um agravo regimental interposto pelo agravante, porque o objeto do pedido, de que não se conhece na via do mandado de segurança, os atos omissivos e comissivos que tinham sido imputados ao Ministério Público da Bahia. Era uma questão de competência. Esta razão pela qual o plenário do Supremo não acatou o agravo, não proveu o agravo, e agora o que se pretende aqui, na verdade, é reformar esta decisão. Não há obscuridade, não há omissão, e, na verdade, se pretende que o Supremo julgue de novo a matéria. Eu estou, portanto, rejeitando os embargos de declaração aqui também. Há divergência, senhores ministros? Portanto, rejeitar os embargos, decisão unânime. Senhores ministros, a minha relatoria chama a reclamação 3822, reclamante Joacir Alves, reclamado juiz federal da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, interessado Manfred Landgraf. Este caso é o seguinte, é um caso com alguma singularidade. É uma reclamação ajuizada por Joacir Alves contra atos do juiz da 2ª e 5ª Varas Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, praticados nos autos da extradição 893, julgada na sessão plenária de 17/12 de 2004 deste Supremo Tribunal. O reclamante visa garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo nos autos da referida extradição, que delegou a competência ao juízo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para decidir sobre os pedidos de pagamento das dívidas do extraditando no Brasil. Eis a ementa negritada na parte que interessa. Bens apreendidos pela Polícia Federal em poder do extraditando. Isso foi uma questão de ordem que nós decidimos. Quando de sua prisão preventiva deverão ser entregues ao Estado requerente. Ressalvado, entretanto, a reserva de quantia suficiente para que se satisfaçam os créditos pretendidos nos autos. Artigo 92 da Lei 6.815 de 80. Delegação de competência ao juízo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte para decidir sobre os pedidos de pagamento de dívidas do extraditando no Brasil. O reclamante credor do extraditando, Landgraf, alega que, até o presente momento, a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte não determinou o pagamento da dívida que lhe é devida, conforme decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da extradição 893. Referido crédito é decorrente de execução de sentença exarada em ação monitória promovida pela 1ª Vara Cível da comarca de Cascavel, no estado do Paraná, conforme certidão de 5/8/2005. Requer, afinal, que a presente reclamação seja julgada procedente, determinando-se o imediato cumprimento de medida adequada para a garantia da autoridade da decisão deste tribunal, com a consequente liberação dos valores habilitados. Em informações de folhas, o juiz federal substituto da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte prestou os seguintes esclarecimentos. O reclamante Joacir Alves é credor do extraditando da quantia de R$ 2.397.732, montante maior que o valor apreendido em poder do devedor, que, por ordem do juízo reclamado, foi convertido em reais, resultando no montante de R$ 980.521, conforme o ofício do Banco do Brasil. Conforme decidido no pedido de extradição formulado pela República Federal da Alemanha, os bens apreendidos pela Polícia Federal por ocasião da prisão do extraditando serão revertidos para o Estado requerente, em atendimento ao pedido por ele formulado, sendo reservados, entretanto, bens suficientes para a satisfação das obrigações de caráter civil do extraditando, sendo delegado ao juízo da 5ª Vara para, utilizando-se de tais bens, decidir acerca dos pedidos de pagamento das dívidas desta natureza adquiridas no Brasil. Nesse sentido, o juízo da 5ª Vara, em despacho de folha, determinou o pagamento dos créditos trabalhistas habilitados nos autos da 4ª Vara do Trabalho de Natal,
Com relação ao pedido de pagamento de Joacir Alves, decidiu o juiz da quinta vara, privilegiando os princípios da cautela e do contraditório, antes de liberar os valores para a quitação do crédito do reclamante, ouvir o Estado alemão acerca da habilitação requerida, possibilitando o acompanhamento do seu processamento, motivo pelo qual foi expedida a carta rogatória remetida a essa excelsa corte. Tal decisão, inclusive, impugnadas as folhas dos autos de extradição, foi mantida por decisão da Lavra do Nobre ministro desse tribunal, Dr. Nelson Jobim, na data de 24 de agosto de 2005. Por fim, ressalto que já foi proferida sentença nos autos da ação criminal proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor de Manfred Landgraf e Gislaine Aparecida Guarnieri, cuja cópia segue na anexa na qual foi determinado o aguardo da manifestação da República da Alemanha acerca do pedido do credor Joacir Alves. O parecer da Procuradoria é pela improcedência da reclamação, é o relatório. E eu estou dizendo o seguinte: no que se refere aos bens apreendidos pela Polícia Federal, quando da prisão preventiva do extraditando, Manfred Landgraf, consignei meu voto no julgamento da extradição, em assentado de 17 de 12 de 2004, o seguinte: determino sejam revertidos para o Estado requerente, em atendimento ao pedido formulário por aquele Estado, vez que apoiado na decisão judicial do Estado alemão e ainda observância ao artigo 92 da Lei 6.815, ao dispor que a entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras, e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder. Nesse sentido, com o objetivo de resguardar os interesses dos cidadãos brasileiros, delego ao juízo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte a competência para decidir sobre os pedidos de pagamento das dívidas do extraditando no Brasil. O reclamante ajuizou a presente reclamação ao argumento de que a Seção Judiciária do Rio Grande do Norte está a descumprir decisão do Supremo Tribunal Federal. Das informações prestadas pelo juízo federal substituto, observo que o magistrado determinou o pagamento dos créditos trabalhistas especificados no acórdão da extradição 893. E no que se refere aos créditos demandados pelo ora reclamante, decidiu aquele juízo, considerando a vultosa quantia requerida pelo reclamante, intimar o governo da Alemanha para manifestar-se sobre o crédito habilitado nos autos da extradição e ainda acompanhar o processo de execução. Informa ainda o juiz daquela sessão judiciária que já foi prolatada a sentença nos autos da ação criminal proposta pelo Ministério Público Federal. O Procurador-Geral opinou pela improcedência da presente reclamação sob o seguinte fundamento: ao deferir o pedido de extradição do nacional alemão, esse Supremo Tribunal Federal delegou a competência para decidir sobre o pagamento das dívidas adquiridas pelo extraditando no Brasil ao juízo da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. O juízo reclamado, então, houve por bem intimar o governo da Alemanha para manifestar-se sobre o crédito habilitado nos autos da extradição, bem como para acompanhar todo o processo de execução em razão da vultosa quantia requerida pelo reclamante. Ora, não se vislumbra, então, ofensa à decisão dessa Corte, pois o juízo reclamado, ao determinar a expedição de carta rogatória ao governo da Alemanha para acompanhamento do feito, agiu dentro dos limites da competência a ele delegada por esse Supremo Tribunal Federal. Aliás, diz a Procuradoria, cabe salientar que essa mesma questão foi examinada pelo ministro Nelson Jobim, nos autos da extradição sob comendo. E, portanto, se manifesta no sentido da improcedência. Assim, considerando que no julgamento da referida extradição, deleguei ao juízo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, quinta vara, a competência para decidir sobre os pedidos de pagamento das dívidas do extraditando no Brasil, não vislumbre nos atos apontados pelo reclamante qualquer ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Corte. Portanto, eu estou julgando improcedente a reclamação. A divergência, portanto, o Tribunal julgou improcedente a reclamação. Ministro Marco Aurélio, embargos de declaração na extradição 975. Embargante Werner Riedel, embargado governo da Áustria. Presidente, talvez possa resumir com a ementa: extradição, julgamento. A extradição é julgada segundo o pedido do governo requerente e a defesa apresentada, descabendo levar em conta a articulação nova versada em memorial ou veiculada da tribuna. A palavra é dada ao profissional da advocacia para sustentar o existente no processo, a menos que se trate de matéria que veicule e que deva ser conhecida de ofício, né, pelo colegiado. E há um segundo tópico: o plenário implementou uma diligência para saber se sobre a reciprocidade
e não constou do acórdão, né, o exame que ocorreu, segundo notas taquigráficas, dessa mesma diligência. Então, eu estou, no caso, provendo os embargos declaratórios para que fique no acórdão o implemento da diligência, o resultado da diligência e a deliberação do plenário, no sentido de entender que o princípio da reciprocidade poderia ser observado, se mostrou, portanto, latente. É como voto na espécie, provendo parcialmente, né, provendo os embargos declaratórios sem eficácia modificativa. O eminente relator, portanto, acolhe os embargos de declaração sem efeito modificativo. Todos de acordo, portanto, embargos acolhidos nos termos do voto do relator. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental na reclamação 4465, agravante município de Quirinópolis, agravado presidente da 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde. Aqui nós temos um agravo dirigido contra o indeferimento de liminar em reclamação, né? Eu procederei ao voto, que é autoexplicativo. Atentem para o fundamento da decisão mediante a qual indeferida a medida cauteladora. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.395, apenas foi concedida liminar visando ao afastamento de certa interpretação. Nada ficou assentado quanto à necessidade ou não de recrutamento de prestadores de serviço por órgãos públicos ou privados, consideradas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, com dispensa do concurso público. Assim, o inconformismo do município somente serve à sobrecarga do judiciário, valendo notar que, ao apreciar o conflito de competência 7.128, relator Vossa Excelência, presidente, o plenário assentou competir à Justiça do Trabalho julgar processo envolvendo município e prestador de serviço, desde que a relação jurídica seja regida pela consolidação das leis do trabalho. Nego provimento ao agravo. Ou seja, não houve o desrespeito ao que deliberado no campo precário e efêmero, que foi o campo, se mostrou o campo da liminar, na ADIM 3.395, portanto, eu não podia deferir a liminar na reclamação. Estou negando provimento ao agravo. Ministro Carlos Alberto, todos de acordo? Negado provimento de decisão. Não. Ministro Marco Aurélio, agravo regimental na reclamação 3799, agravante município de Irituia, agravado juiz do trabalho da Vara Única do Trabalho de Capanema. Consignei em termos de ementa. Reclamação objeto. A reclamação tem como objeto a preservação da competência do Supremo ou da autoridade de pronunciamento por si formalizado. Competência, ação, parâmetros. Define-se a competência segundo as balizas objetivas e subjetivas da petição inicial, né? O agravo, o município afirma que do exame das petições iniciais e das decisões proferidas por juiz do trabalho, percebe-se que as contratações realizadas possuem natureza jurídica administrativa e tece considerações a respeito. Voto. Quanto ao tema de fundo, nota-se o descompasso entre o que decidido em apreciação precária e efêmera, porque é atinente à medida cauteladora da ação direta de constitucionalidade 3.395, a situação é idêntica do processo anterior, e o que é afirmado na inicial da reclamação. E aí eu teço considerações. Digo que é sabência geral que a competência se define segundo a ação proposta, ou seja, a natureza revelada, a causa de pedir o pedido, e que não cabia, portanto, né, deferir medida cauteladora, né? Estou negando provimento ao agravo.
O eminente relator nega provimento ao agravo. A divergência, senhores ministros. Portanto, decisão unânime. Presidente, apenas um aspecto. Nesse caso aqui, eu neguei seguimento ao próprio pedido formulado. E o fiz porque não se teria o descompasso aventado pelo município. Na reclamação. Na reclamação. Mas agora está negando Apenas provimento ao agravo. Este é outro de Quirinópolis. Agravo regimental na reclamação 4951, também da relatoria do ministro Marco Aurélio. Agravante município de Quirinópolis. Agravado juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Situação idêntica à do processo anterior, estou desprovendo o agravo. Não há divergência, decisão unânime, no sentido do desprovimento. Agravo regimental na reclamação 5.220, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, agravante município de Niquelândia, agravado juiz do trabalho da única vara de trabalho de Uruaçu. Mesma matéria envolvida, estou negando provimento ao agravo. O eminente relator nega provimento ao agravo, decisão unânime. E agravo regimental na reclamação 5426, da relatoria do ministro Marco Aurélio, agravante Estado de Sergipe e agravado Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Também, presidente, nós temos aqui a articulação de desrespeito à decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade 3.395, remeti aos parâmetros da ação trabalhista ajuizada e neguei seguimento porque manifestamente improcedente ao pedido formulado na reclamação e desprovejo o agravo. O eminente relator desproveu o agravo. Decisão unânime. Sim. Relações. Senhores ministros, embargos de declaração na medida cautelar na reclamação 5.146 da minha relatoria. Embargante Sidney Moraes Lacerda, embargada Comissão Examinadora do Concurso Público de Ingresso de Provas e Títulos para a Delegação dos Serviços de Tabelionato de Registro do Estado de Minas Gerais. Embargos de declaração oposta por Sidney Moraes Lacerda, em face de decisão que indeferiu o pedido de liminar. O embargante alega a ocorrência de omissão na análise dos fundos boniúris. Segundo seu entendimento, a decisão teria deixado de analisar a possibilidade desta Corte rever a extensão da decisão proferida na ADIM 3.580 da minha relatoria. Para o embargante, o artigo 17 da Lei do Estado de Minas Gerais, objeto da referida ADIM 3.580, não é inconstitucional, devendo ser apenas interpretado em conformidade com a Constituição. No presente caso, o embargante afirma que a decisão seria omissa ao não analisar a possibilidade desta Corte conferir interpretação conforme a Constituição ao disposto no artigo 17, incisos 1 e 2 da Lei 12.919 do Estado de Minas Gerais, que teve suspensa sua vigência por medida cautelar cuja emenda possui o seguinte teor: ação direta, apresentação dos seguintes títulos, tempo de serviço prestado como titular, etc. Eu digo o seguinte: como afirmei na decisão embargada, quanto às alegações sobre constitucionalidade do artigo 17, inciso 1 da Lei 12.919, e a respeito da necessidade de se conferir interpretação conforme a Constituição a esse dispositivo, são elas objeto da DIN 3.580, que já está em pauta para julgamento nesta Corte. Decisão monocrática, tomada em juízo de cognição sumária, não pode adentrar na análise de questão constitucional que já é objeto de ação direta com decisão cautelar proferida pelo Tribunal para suspender a vigência dos dispositivos impugnados. Então, a rigor, se entendêssemos que isso é agravo contra a decisão que indeferiu a liminar ou mesmo embargos, não teria nenhum cabimento. Estou manifestando pela rejeição. A divergência? Decisão. Senhores ministros, nós temos um problema de quórum, porque temos só matéria agora constitucional e talvez devêssemos esperar, então,
ministro Peluso, que acho que ainda virá, de modo que eu vou suspender a sessão. Está reaberta a sessão. Ministra Carmen Lúcia, ação direta de inconstitucionalidade 28... Esperar o ministro Peluso para completar o quórum. 2862. Requerente Partido da República, requerido Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, interessada a Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares, FENEME. Estão 2 minutos. Vamos aguardar, ministro Peluso. Portanto, eu cancelo o pregão da ação direta 2862 e chamo o agravo regimental na tutela antecipada na ação rescisória 2028 da minha relatoria, agravante Estado de Pernambuco, agravado Amaro Avelino de Souza. Trata-se de agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela nesta ação rescisória. O Estado de Pernambuco ajuiza a ação rescisória em face de Amaro Avelino de Arruda, com o objetivo de rescindir a decisão proferida pela primeira turma desta Corte, no agravo regimental em recurso extraordinário 432-386, relator ministro Lewandowski, cujo emento possui o seguinte teor: constitucional, administrativo e na aplicabilidade da aposentadoria compulsória aos notários e oficiais de registro. Os notários e registradores, a despeito de exercer atividade estatal, não são titulares de cargo público efetivo, depois não se submete à aposentadoria compulsória. A ação está fundada no 485, incisos 5º e 9. Consta dos autos que o réu Amaro Avelino, tabelião público do primeiro cartório do registro de notas e anexos da comarca de Cupira, Pernambuco, foi aposentado compulsoriamente por meio do ato 620-99, de 14 de maio de 1999, do desembargador presidente do tribunal, por haver completado 30 anos. Contra esse ato, o réu impetrou mandado de segurança, fundado no argumento de que os tabeliães e registradores não se submetem à aposentadoria compulsória. O Estado de Pernambuco argumenta que a decisão impugnada não levou em conta que o réu Amaro Avelino Arruda completou 70 anos de idade antes do advento da emenda constitucional 20 de 98, especificamente em 30 de junho de 98. Cita precedentes desta Corte no sentido de que o entendimento firmado no julgamento da DIN 2602, segundo o qual os notários e registradores não estão sujeitos à aposentadoria compulsória aos 70 anos, não beneficia os que tiverem completado essa idade antes da promulgação da emenda 20 de 98. Eu digo o seguinte, nessa decisão: artigo 489 do Código de Processo Civil, com a redação determinada pela Lei 11.280, dispõe que o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acordo rescindente, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob pressupostos previstos em lei, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela. E digo, os argumentos levantados na petição inicial concentram-se no alegado fato de que o réu teria completado 70 anos em data anterior à emenda 20. No entanto, em exame sumário dos autos, verifico que, para comprovar tal fato, o autor juntou apenas uma cópia ilegível, pelo menos de difícil leitura, do ato 620-99 do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, a meu ver, não preenche o requisito da prova inequívoca. E eu estou, então, em deferir o pedido de cautelar. O Estado de Pernambuco entra com agravo, e eu estou dizendo o seguinte:
O agravo não merece prosperar. Em verdade, o agravante apenas apresenta os mesmos fundamentos da petição inicial para sustentar a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Tais fundamentos já foram levados em consideração quando da apreciação inicial do pedido. É preciso esclarecer que a negação do pedido de antecipação de tutela teve como base, em análise sumária dos autos, a inegável necessidade de se instaurar o contraditório, abrindo oportunidade para que o réu se pronuncie a respeito das teses formuladas na inicial, cuja verossimilhança não se apresenta suficientemente clara diante da inexistência de provas inequívocas nos autos. Eu, portanto, estou desprovendo o agravo regimental. A divergência, desprovido o agravo, decisão unânime. Ministro Carlos Brito, embargos de declaração da extradição 984, embargante Stephen Mateu Workman, ou Stephen Mateu Workman, embargado governo dos Estados Unidos da América. Senhor presidente, eu vou ler a ementa esperando que ela seja autoexplicativa o suficiente. Extradição e embargos declaratórios, alegada omissão no embargo, no acordo embargado. Pedido de diligências, que eu entendo por desnecessárias. Embargos acolhidos tão somente para prestar esclarecimentos. Cumprimento imediato do acordo embargado. Os fundamentos. Primeiro, a instrução do pleito extradicional atendeu às exigências do artigo 9º do Tratado Bilateral de Extradição Brasil-Estados Unidos, bem como as do artigo 80 da Lei 6.815, pelo que se mostra descabida a alegação de cesseamento de defesa, dada a evidente inutilidade das diligências requeridas pela defesa. Número 2, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o relator do processo de extradição, aspas, não pode deferir apenas porque a defesa o peça diligências que lhe pareçam inúteis, prorrogando a custódia do extraditando. HC 83.326, relator ministro Sepúlveda pertence. Evidente a intenção de rejulgamento do mérito da extradição, finalidade para a qual não se presta os embargos declaratórios nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo, cito os precedentes. Então, eu acolho os embargos declaratórios tão somente para prestar esclarecimentos. No mais, acolho o parecer do Ministério Público para determinar o imediato cumprimento do acordo embargado, independentemente de publicação, prejudicado o pedido de transferência do extraditando. Senhor presidente, então eu estou... Rejeitando? Acolho só para prestar os esclarecimentos. Só acolhe para prestar os esclarecimentos. A divergência, senhores ministros? Portanto, embargos de declaração acolhidos nos termos do voto relator, sem qualquer alteração. Sem qualquer alteração. A decisão de fundo. Senhores ministros, agora volto a chamar, então, a ação direta 2862 da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Requerente Partido da República, requerido Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, interessado, Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares Estaduais. Excelência, tem a palavra. Obrigada, presidente. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Liberal em 26 de março de 2003, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do provimento 758 de 2001 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo e da resolução SSP número 403 de 2001, prorrogada pela resolução 517 de 2002, as duas do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os atos normativos impugnados em sua validade constitucional são os seguintes, estão constantes do relatório que foi distribuído, e como são muito longos, eu vou deixar de ler, presidente, a menos que se faça necessário. O autor afirma que, ao facultar aos magistrados dos juizados especiais criminais conhecer dos termos circunstanciados lavrados por policiais militares do Estado de São Paulo, desde que assinados concomitantemente por oficial da Polícia Militar, os atos normativos impugnados teriam: a. usurpado competência legislativa da União para legislar sobre direito processual; b. ofendido o princípio da legalidade; c. atribuído à Polícia Militar competência da Polícia Civil; e d. vulnerado o princípio da separação de poderes. Assevera ele que o artigo 69 da Lei 9.999 de 95 prescindiria de regulamentação,
e que, ao criar novo procedimento processual e atribuir competência antes inexistente à Polícia Militar, o provimento número 758 de 2001 implicaria a um só tempo usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito processual, artigo 22(1) da Constituição Brasileira, e desrespeito ao princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, pois o provimento 758 teria natureza infralegal. Acrescenta que este provimento contrariaria a repartição de competências estabelecida no artigo 144, parágrafos 4º, 5º e 6º da Constituição. Alega ainda que o Poder Judiciário não poderia editar norma com o fim de cometer atribuições à Polícia Militar que se subordina ao chefe do Poder Executivo Estadual, sob pena de vulnerar o princípio da separação de poderes, artigo 2º, junto aos autos parecer da lavra do professor Celso Ribeiro Bastos. Requer o deferimento da medida cautelar para suspender na íntegra o provimento 758 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por arrastamento consequencial, a Resolução número 403 de 2001, prorrogada pela Resolução SSP 517, do Secretário de Segurança Pública de São Paulo. Em 9 de abril de 2003, a ministra Ellen Grace, então relatora desta ação, adotou o rito do artigo 12 da Lei 98/68. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo prestou informações, afirmando que os atos regulamentares impugnados não poderiam ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade pela sua natureza e que não haveria qualquer inconstitucionalidade nas normas questionadas. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação ao fundamento de que o provimento 758 e a resolução 403 consubstanciariam atos secundários de natureza meramente interpretativa, insuscetíveis de controle pela via de ação direta de inconstitucionalidade. B. A resolução 403 de 2001 teria natureza concreta, o que impediria o conhecimento da ação. E C. Ao interpretar a expressão autoridade policial constante do artigo 69 da Lei 9.099, a jurisprudência e a doutrina teriam reconhecido a possibilidade de lavratura de termos circunstanciados por oficiais da Polícia Militar. A Procuradoria-Geral da União opinou pelo conhecimento da ação apenas em relação ao artigo 3º do provimento 758, e nessa parte pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, em razão de que não caberia ao Poder Judiciário determinar sem respaldo legal deveres da Polícia Militar. O presidente do Tribunal de Justiça prestou informações, ainda em 2003, sustentando o descabimento da presente ação, pois os atos impugnados não afrontariam absolutamente a ordem constitucional. Eu admiti a intervenção da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares na qualidade de amicus curiae, e este é o relatório, senhor presidente. Temos 3 sustentações pelo requerente Partido da República. Falará o doutor Vladimir Sérgio Reale. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, digna relatora, excelentíssimos senhores ministros, eminente procurador-geral da República. Preliminarmente, gostaríamos de acentuar, o requerente, que o provimento 758 foi consolidado posteriormente pelo provimento 806, de 24 de julho de 2003, reproduzindo os dispositivos constantes anteriormente, que está 758, 41.1, 41.2 e 42, como constou, inclusive, no memorial distribuído a Vossas Excelências. Portanto, bem como a Resolução 403 e as demais subsequentes, até a resolução definitiva, que também foram todos objetos de um aditamento constante dos autos. A questão que se põe, preliminarmente, em relação ao cabimento da presente ação, foi apreciada em caso absolutamente símile, no último dia 21 de setembro, na DIN 3.614 do Paraná. Relator o eminente ministro Gilmar Mendes, relator, e para o acórdão, a ministra Carmen Lúcia. E o que ficou caracterizado? Que evidencia-se o cabimento da presente ação, porque o tribunal consolidou o entendimento no sentido de ser cabível o controle concentrado de constitucionalidade em face de normas sem qualquer conteúdo regulamentar, inovadora do ordenamento jurídico. Foi o que efetivamente aconteceu. Quer dizer, o provimento impugnado, ao facultar o juiz o recebimento dos termos lavrados por soldados da Polícia Militar, não tem caráter regulamentar. Não há o que se falar exatamente em regulamento da lei infraconstitucional, portanto, a Lei 9.099, artigo 69.
Portanto, quando se criou a nova norma jurídica atribuidora de competência a agentes públicos e de criar procedimento processual, sem que nada disso lhe tenha sido deferido pela lei, fica caracterizado a parte inovadora, não regulamentada do provimento, sujeitando-se, portanto, ao controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do que tem entendido a Suprema Corte. E diríamos mais, em relação à questão da competência legislativa federal, o princípio da legalidade. Passamos a evoluir, a partir do voto do eminente ministro Eros Grau, na DIN 2886, a respeito do procedimento do inquérito e, por via de consequência, o procedimento sumaríssimo em que se iniciar nessa fase preliminar, exatamente a questão atinente à Lei 9.099. É que, efetivamente, sendo um procedimento processual e não como se discutia anteriormente uma regra de processo, o que se deflui é que existe a lei federal dispondo sobre a matéria e, eventualmente, uma legislação local, ainda mais digamos, uma norma que não caberia a regulamento, descabe, obviamente, qualquer tipo de norma menor que pudesse, evidentemente, dispor sobre a matéria. Significa dizer, essa matéria, sim, ofende a Constituição Federal diretamente, como aconteceu na DIN 3.614, no tocante ao decreto 1557/2003 do eminente governador do Estado do Paraná. E diríamos mais, quer dizer, a competência exclusiva das polícias federal e civis dos estados, do Distrito Federal, para a instauração do procedimento sumaríssimo iniciado na fase preliminar, pelo termo circunstanciado previsto nas leis 9.099 e 10.259/2001, são efetivamente funções de polícia judiciária. Não se discute aqui a questão conceitual de autoridade policial, exatamente como, de forma equivocada, a matéria foi posta data vênia, exatamente naqueles que se colocaram de forma diversa. O que se discute é um ponto só. Trata-se de matéria de polícia judiciária. E, então, matéria de polícia judiciária, para efeito de índole constitucional, está lá todas as letras no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. É o que exatamente constou no acórdão, exatamente elaborado pela eminente ministra Carmen Lúcia Nadim, referida, e cujo requerente foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A questão, portanto, ela é de índole constitucional, induvidosamente. Portanto, o procedimento processual deflagrado pelo termo circunstanciado, ao contrário do que é sustentado em geral pelas polícias militares, como facilmente podendo ser redigido por qualquer policial, independentemente de qualificação jurídica superior, de fato, tal argumento não tem qualquer fundamento técnico ou científico, como ficou evidenciado durante o julgamento do leading case, a DIN 3.614 Paraná, em 20 de setembro de 2007. O saudoso professor da USP, Sérgio Barcos de Moraes Pitombo, enumerou uma centena de tipos penais abrangidos pelas leis 9.099 e 10.259 de 2001, muitos com extrema complexidade, folhas 11 e 13 do seu estudo, salientando especialmente todas como funções típicas de polícia judiciária, cujo parecer também constou no memorial distribuído a Vossas Excelências. E disse o saudoso professor e desembargador de São Paulo, Sérgio Pitombo, não emerge tão só incabente ao policial militar lavrar termo circunstanciado, com que se abre a fase preliminar do procedimento especial atinente às infrações penais de menor potencial ofensivo. Artigo 69 da Lei 9.099. Proibido lhe surge a lavrar autos de encontro de apreensão, de exibição e de apreensão, ou até de simples depósito, de tudo quanto importar ao corpo de delito ou a tipificação da infração penal. Artigo 6º, inciso 2 do Código de Processo Penal, etc., etc. Lavrar auto de apreensão de pessoa vítima de crime, artigo 240. Colher provas que servirem para o esclarecimento de fato sua circunstância, artigo 6º, inciso 3º. Assim é porque tais atividades implicam investigação criminal, função específica de polícia judiciária. O STF já decidiu em diversos julgamentos, dentre outros, mais recentemente nas DINs 24 e 27, relator ministro Eros Grau, e 3.441, ministro Carlos Brito, que reconheceu a inconstitucionalidade da designação de estranhos à carreira para o exercício de função de delegado de polícia em razão da afronta ao disposto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição do Brasil. Portanto, há uma ofensa à repartição constitucional das competências entre as polícias civil e militar.
Portanto, esses atos normativos do Estado de São Paulo ofenderam os parágrafos 4º e 5º do artigo 144 da Constituição ao designarem policiais militares para lavrar termos circunstanciados, cuja elaboração insere-se na órbita da Polícia Judiciária, repita-se, e determinar o encaminhamento destarte do autor da infração ou da vítima ao órgão competente da Polícia Técnico-Científica para fins de realização de exame pericial urgente, etc., etc. Relembre-se, outrossim, que a Lei 9.839, de 27 de setembro de 99, ao acrescentar o artigo 90A à Lei 9.099, dispôs, em seu artigo 2º, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar, que seria o caso do exercício por parte das polícias militares, quando há uma infração militar, portanto, afeta a Polícia Judiciária Militar. Igualmente, o professor Celso Ribeiro Bastos, em judicioso parecer também distribuído a Vossas Excelências, exatamente no memorial, também esclarece que a ofensa é frontal nessa repartição de competência. E, finalmente, em relação à ofensa ao princípio da divisão de poderes. Polícia Civil e Militar integram o Poder Executivo. São órgãos subordinados aos governadores do Estado, nos termos que estabelece a Constituição Federal. Está lá no parágrafo 6º do 144. Sendo órgãos do Poder Executivo, resta patente que não pode o Poder Judiciário editar norma que tenha por fim definir suas atribuições e competências, conferindo-lhe a faculdade de fazer ou deixar de fazer a mesma coisa. Portanto, novamente, Pitombo, em parecer sobre o assunto, é peremptório, não é? Quando exatamente diz que a norma não é possível ao Poder Judiciário dar, mediante ato administrativo interno, direção aos servidores da administração pública direta, voltada para a segurança pública. Dizendo de outro modo, o Conselho Superior da Magistratura não tem mando e comando sobre os delegados de polícia, oficiais da Polícia Militar e demais integrantes dos aludidos órgãos do Poder Executivo. No mesmo sentido, Celso Ribeiro Bastos elaborou no mesmo caminho, conforme constou no memorial referido. Em conclusão, os provimentos impugnados, que é o 758/2001, consolidado pelo 80603, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, ofenderam a Constituição sob vários ângulos. Da mesma forma, em consequência, a Resolução 403, editada definitivamente pela Resolução SSP 329, de 2003, da lavra do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Todos seus artigos vulneram, ante o vício formal da competência e da inidoneidade no instrumento normativo utilizado, mero provimento de simples resolução, os artigos 5º, inciso 2º, 24, incisos 1 e parágrafo 1º da Lei Fundamental. Já os artigos dos provimentos, ao atribuir à Polícia Militar função que não lhe cabe, ofenderam os artigos 2º, 144, 4 e 5º da Constituição, os quais prescrevem o artigo 2º, que o Poder Judiciário não pode, por ato não jurisdicional, conferir atribuições a órgão do Poder Executivo. E o 144, 4 e 5º, que a Polícia Militar não pode ser atribuída função de Polícia Judiciária da Polícia Civil. Portanto, o autor pede seja declarado inconstitucionalidade do provimento 806, itens já referidos, e sucessivamente da íntegra do provimento 758/2001, de 23 de agosto de 2001, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como da totalidade da Resolução 403, de 26 de outubro de 2001, com as suas prorrogações sucessivas até a edição definitiva estabelecida pela Resolução 329, de 25 de setembro de 2003, todas devidamente aditadas nos autos do processo. Muito obrigado. Obrigado. Pelo requerido, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, falará o doutor Marcos Ribeiro de Barros, procurador de Estado. Senhor presidente, eminente ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, digno procurador-geral da República, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, como matéria preliminar, a presente ação direta efetivamente não merece ser conhecida. Isso porque os atos impugnados simplesmente interpretaram a expressão autoridade policial contida no artigo 69 da Lei 9.099/95, incluindo, na sua acepção, além do policial civil, também o policial militar. E essa interpretação não se fez somente à luz da expressão autoridade policial contida no artigo 69. Ela se fez à luz de vários outros princípios contidos também na Lei 9.099. Por exemplo, o artigo 2º dessa lei estabelece os princípios norteadores dos juizados especiais, que são os seguintes: o princípio
da simplicidade, o princípio da informalidade, o princípio da oralidade, o princípio da economia processual, no sentido de efetivamente fazer com que esses juizados possam proporcionar ao judiciário a prestação de uma justiça, de uma distribuição de justiça mais simplificada e mais rápida em consequência. Se fez também à luz do artigo 65, que declara a validade dos atos processuais que atendam às finalidades da própria lei. Se fez também à luz do artigo 77, parágrafo 1º, que preconiza a dispensa do inquérito, que dispensa o inquérito policial, que é efetivamente um ato privativo da Polícia Civil, sob a supervisão do delegado de polícia, dispensa o inquérito por oferecimento da denúncia, que poderá se basear nos termos da lei, simplesmente no termo circunstanciado. Portanto, a interpretação dada pelos atos questionados se deu à luz da interpretação de vários dispositivos da lei e, portanto, não extravasou os limites da Lei 9.099. Portanto, não se tem aí como são atos meramente regulamentares, eles não possuem autonomia normativa e abstração suficientes para que possam ser impugnados na sede da ação direta. A esse respeito, a copiosa jurisprudência nessa linha, eu cito a decisão da Corte na DIN 842 do DF, de relatoria do ministro Celso de Mello. No mérito, os vícios elencados na inicial não existem, efetivamente. O primeiro vício diz respeito à ofensa ao princípio da separação de poderes, esculpido no artigo 2º da Constituição. Não houve afronta à independência do Poder Executivo, como questionário inicial, na edição do ato do provimento pelo Conselho Superior da Magistratura, porque este provimento se adstringiu a autorizar os juízes de direito, são subordinados ao Tribunal de Justiça, a receberem e a conhecerem dos termos circunstanciados para efeito de início do procedimento tendente ao processo regulado pela Lei 9.099. E a resolução do secretário da Segurança Pública nada mais fez do que a servidores subordinados à Secretaria, que são os policiais militares, instruiu esses policiais a lavrarem esses termos para essa finalidade. Portanto, muito mais do que agindo de forma independência, os atos atacados deram plenitude a outro princípio contido no artigo 2º, que é o princípio da harmonia entre os poderes. O provimento autorizando os juízes, a resolução instruindo os policiais militares para atenderem às disposições do provimento, tudo em homenagem ao sucesso dos juizados especiais criminais previstos na Lei 9.099. A segunda pecha também não existe, que diz respeito à eventual invasão de competência da União para legislar sobre o processo civil. O que houve, como dito, foi apenas a regulamentação dos termos da Lei 9.099 para efeito da sua eficácia. A lei, essa sim, foi editada pela União no exercício da competência estatuída no artigo 22, inciso 1º da Carta Política. Portanto, os atos administrativos simplesmente interpretaram a expressão autoridade policial contida na lei, organizando o trabalho no âmbito dos juizados e no âmbito da Secretaria da Segurança Pública. Não houve, portanto, por parte tanto do Tribunal de Justiça como da Secretaria, qualquer atividade legislativa de índole autônomo processual que pudesse invadir a competência da União estatuída no artigo 22, inciso 1º. E o terceiro vício apontado diz respeito à eventual ofensa às competências elencadas no artigo 144, parágrafos 4º e 5º da Constituição, que estabelece as competências tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Porque o enfoque da questão não deve ser feito à luz desses dispositivos. Trata-se de uma criação do Constituinte de 88, que tem como objetivo nobre uma efetiva prestação de justiça mais rápida, mais célere, que atenda aos anseios da população e, portanto, é dentro desse arcabouço específico que o tema deve ser interpretado. O artigo 98.1 autorizou os Estados, União e Distrito Federal a criarem no âmbito dos seus territórios os juizados especiais e estabeleceu dois princípios norteadores, o princípio da oralidade e o princípio do caráter sumaríssimo dos procedimentos. É sob esse ângulo que deve ser examinada a questão vertente. Com esteio nessa previsão, a Lei 9.099, ao explicitar esses princípios basilares maiores, oralidade e princípios do rito sumaríssimo, estabeleceu
aqueles princípios norteadores dos procedimentos, que são os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Portanto, nada mais informal e simples do que a autoridade policial que primeiro se defronta com a prática criminosa, que vê a prática criminosa, nada mais informal e simples do que ela mesma estabeleça, enfim, traduza esses fatos naquele termo, ou seja, descreva os fatos, descreva as partes envolvidas de maneira mais simples possível e encaminhe diretamente ao juizado. Nada mais, portanto, nesse encaminhamento direto, do que a consecução do princípio da economia processual e da celeridade, da informalidade e da simplicidade. Portanto, não é razoável e racional que se exija, no bojo dos juizados, a realização de 2 trabalhos idênticos. O primeiro, a lavratura de um talão de ocorrência pelo policial militar. Depois, o encaminhamento desse talão à delegacia de polícia, que num tempo variável, na dicção de Damásio de Jesus, em artigo escrito sobre o tema, que num tempo variável, que não se sabe qual é, irá reproduzir o teor daquele documento, porque o policial civil não esteve presente aos fatos, ele deve se fiar naquilo que consta do talão de ocorrência lavrado pela polícia militar, num tempo variável irá elaborar um documento idêntico para efeito de remessa aos juizados especiais. Portanto, nada mais irrazoável e contrário aos princípios que norteiam os juizados do que negar ao policial militar essa competência, né? É importante frisar, ademais, que não se está negando a competência do policial civil. A competência aí é concorrente, né? Se está apenas facultando ao policial militar a competência para lavrar o termo quando é ele que se defronta, num primeiro momento, com os fatos, e a polícia militar, efetivamente, no exercício da competência de polícia preventiva, é que faz as rondas, né, que passeia pelas ruas com as viaturas e que, portanto, geralmente, na maioria das vezes, tem o contato primeiro com a prática delituosa, né? Portanto, é o interesse da própria sociedade numa rápida solução de litígios e numa rápida e econômica distribuição de justiça que deve certamente prevalecer em homenagem à regra específica que norteia o assunto, que é o artigo 98, inciso 1º, da Carta Magna. É na linha desse entendimento que se citou a melhor doutrina, a da Pellegrini Grinover, Damásio de Jesus, Luiz Flávio Gomes e outros expoentes, como, aliás, realçado nos pareceres lavrados pelo eminente advogado-geral da União e pelo eminente Procurador-Geral da República. Gostaria de só fazer uma observação. No parecer da Procuradoria-Geral da República, o eminente procurador preconiza o conhecimento e a procedência da ação somente em relação ao artigo 3º, porque o provimento do Tribunal de Justiça teria imposto uma obrigação aos policiais militares, subordinados ao Poder Executivo, de lavrarem os termos quando se defrontarem com os delitos. Mas me parece que esse vício está sanado pelo próprio atendimento ao princípio da independência e harmonia dos poderes expresso no artigo 2º da Constituição, porque a resolução emanada do secretário da Segurança Pública, do Poder Executivo, efetivou um regramento totalmente consentâneo com o contido naquele provimento. Portanto, nessa linha, o vício, me parece, estaria sanado. E, efetivamente, a sociedade paulista está muito orgulhosa e muito contente com o fato de poder, nesse aspecto, no tocante a esse assunto, está sendo atendida por ambas as suas competentes e nobres polícias, a civil e a militar. Por todo o exposto, o secretário da Segurança Pública, ora um dos requeridos, por meio da Procuradoria-Geral daquele Estado, aguarda, caso conhecida, a improcedência desta ação. Muito obrigado. Obrigado. Pelo amicus curiae, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, FENEME, falará o Dr. José do Espírito Santo. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor Procurador-Geral da República, senhores ministros. Depois da palavra do representante do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, convalidando aqui nesta excelsa corte os resultados benéficos do provimento, da aplicação do provimento do Tribunal de Justiça e da consequente regra da Secretaria de Segurança, mandando aplicar em efeitos concretos a regra normativa que foi editada pelo tribunal, não
talvez não nos coubesse mais nada a dizer, porque o resultado efetivo que se buscava quando da edição da Lei 90/99, 95, foi conseguido plenamente, pelo menos no estado de São Paulo. E não é mais. Na verdade, o que aconteceu no Brasil foi que a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 90/95, a partir da sua edição, já naqueles eflúvios da sociedade brasileira, querendo uma melhor qualidade e efetividade na prestação jurisdicional, especialmente nesses casos de pequeno potencial ofensivo. E nos juizados especiais cíveis, acabou por resultar em inúmeras reuniões, inclusive dos órgãos de magistratura de todo o Brasil. Eu me lembro muito bem das reuniões feitas pelo excelentíssimo senhor ministro Sálvio, e, além de outros ministros, consolidando junto com doutrinadores, como Damásio de Jesus, a Pellegrino Grinover e muitos outros, e representantes dos próprios tribunais de justiça do Brasil, no sentido de encontrar o verdadeiro contorno de alguma regra que pudesse aplicar em harmonia, como disse aqui o representante do secretário, para poder consolidar e efetivar a integração de esforços das corporações que atuam nas ruas, coletando os fatos diários para que sejam levados à justiça. Então, eu não vejo, com toda sinceridade, nenhum motivo para que um partido político, depois de aprovar uma lei no Congresso, agora venha pedir que não se aplique. Ora, isso é uma incongruência. Não quero levar a coisa por esse ângulo, mas, na verdade, quando se faz uma leitura labiríntica desses instrumentos normativos que nós estamos vendo aqui, agora sendo questionados em termos de sua inconstitucionalidade, nós ficamos assim abismados de que não se quer prosseguir na sociedade brasileira em termos de melhorar as coisas. Ora, como nós podemos trabalhar em termos de proibir policiais militares de lavrarem com alguns outros mais detalhes, como disse a Ada Pellegrino Grinover, as suas ocorrências, transformando-as em um BO, que assim é denominado no Código de Processo Penal, em um termo circunstanciado, que é uma intitulação da nova lei. Não vejo dificuldade nenhuma em que se acrescentem mais detalhes, que, aliás, o policial é obrigado, por dever de ofício, a relatar, mesmo porque esse instrumento, que é um simples relato circunstanciado, vai cair na mão do Ministério Público. E, se necessário, que é o dominus litis, ele requisitará, se for o caso, mais detalhes de perícias e de outros esclarecimentos, que aí sim a própria Polícia Judiciária, que tem que auxiliar o Judiciário nessa parte, deverá fazer. Mas proibir ou não permitir que policiais militares e até os bombeiros militares também estariam envolvidos em alguns desses detalhes da confecção desse instrumento, no seu dia a dia, nos seus afazeres de proteger o cidadão e a sociedade no seu trabalho, proibi-los ou não permitir que eles façam isso é um passo retrógrado. Aplicar, então, gastar ou degradar o instituto da ação direta de inconstitucionalidade, degradar esse instrumento normativo, essa ação importante, regida pela Constituição Federal, a ponto de vir aplicá-la a um mero instrumento de efeitos concretos, com toda a sinceridade, nós que somos das organizações que representamos os policiais militares e bombeiros do Brasil, vemos como um retrocesso. Então, é por causa disso que nós insistimos que, como amicus curiae e como auxiliar o judiciário aqui no esclarecimento dos efeitos benéficos que este instrumento do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com toda a sua competência, com toda a sua história de prestação de serviços, numa sociedade altamente complexa, como é
a do Estado de São Paulo, que é modelo para todo o país em termos de administrar as questões do dia a dia que afetam os cidadãos, esse instrumento, depois que já está duplicado no Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, no estado de Pernambuco, no estado de Alagoas, no estado do Paraná e no Mato Grosso do Sul e em muitas outras unidades da federação, e em todos os rincões do nosso país, onde muitas vezes lá na cidadezinha pequena do interior só está um policial militar para atuar em defesa do cidadão, nós entendemos que esse instrumento que foi elaborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que foi tratado depois numa resolução da Secretaria de Segurança, ele não pode ser atacado por via de uma ação direta de inconstitucionalidade, mesmo porque não tem esses documentos a densidade jurídica que possibilite vir uma ação, um ADIM, a inquiná-los de constitucionalidade, porque são instrumentos que não chegam a esse grau de afrontar de forma nenhuma, como disse aqui o representante do secretário, quer a harmonia de poderes, quer a competência, e, por outro lado, são instrumentos, muitas vezes, até autorizativos, como está escrito no próprio artigo 2º, que permitem aos juízes, autorizam os juízes a tratar os processos ou os procedimentos que lhes vierem à mão, de acordo com a nova temática que foi colocada no Brasil em vigor a partir da Lei 90/99. Esperamos, então, que seja considerada, que seja julgada improcedente esta ação, caso se analise o seu mérito, ou então que se julgue prejudicada, porque esse próprio instrumento que foi questionado, ele foi revogado e não se sabe se ele foi realmente alterado em suas bases. Nós, então, estamos, então, com plena acordo com a Procuradoria-Geral da República e com a Advocacia Geral da União, que, nos seus relatórios, já ditos pela excelentíssima senhora relatora, disseram não ser cabível a aplicação, então, da ADIM neste caso. Muito obrigado. Obrigado. A palavra à eminente relatora. Obrigada, presidente. Presidente, o que se põe nesta ação, basicamente, é a discussão sobre a possibilidade de policiais militares lavrarem termos circunstanciados a serem encaminhados à autoridade judiciária, nos termos do artigo 69 da Lei 9.099 de 95, matéria que não é nova neste Supremo Tribunal Federal. Meu voto é alongado, eu não vou ler com detalhes por causa dos precedentes, presidente, vou apenas pontuar, até em respeito aos advogados e para que se dê conhecimento pleno do tribunal de quais os fundamentos que me levam à conclusão a que logo vou chegar. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2618, caso análogo ao vertente, o ministro Carlos Veloso decidiu, era exatamente o mesmo objeto, a autoridade policial civil ou militar que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado, comunicando-se com a Secretaria do Juizado Especial para agendamento de audiência preliminar, descrição é do ministro Carlos Mário. Naquela ocasião, o eminente advogado-geral da União, então, hoje nosso presidente, o doutor Gilmar Ferreira Mendes, requereu não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade ou a sua procedência, e os argumentos que então prevaleceram foram no sentido de que ali se afirmava que o provimento tal da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não teria natureza regulamentar, e se regulamento fosse, seria da competência do Executivo. Observou-se, sim, disse então o ministro Carlos Mário, acolhendo a peroração do doutor Gilmar Ferreira Mendes como advogado-geral da União, que o referido ato, agora impugnado, apenas visou interpretar a legislação infraconstitucional, logo não existe afronta ao princípio da legalidade. Ademais, já existindo a lei, a questão só pode ser dirimida no campo da legalidade, não da inconstitucionalidade. Poder-se, sim, alegar que a expressão ou militar contida no tal provimento teria extravasado o que for estabelecido em lei. Neste caso, ainda uma vez, resolver-se-ia no campo da legalidade.
Naquela ocasião, insistiu o ministro Carlos Veloso no concernente ao mérito, também não assiste razão ao partido requerente, porque inexiste afronta ao artigo 22, inciso 1 da Constituição, visto que o texto impugnado não dispõe sobre direito processual ao atribuir à autoridade policial militar competência para lavrar termo circunstanciado a ser comunicado a juizado especial. Não se vislumbra nenhuma afronta ao disposto nos incisos 4 e 5, parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 144 da Constituição Federal, em razão de não estar configurada ofensa à repartição constitucional de competências entre as polícias civil e militar, além de tratar especificamente ali de outro assunto. Ainda é o ministro Carlos Veloso que dizia, então, o ato normativo impugnado não é um ato normativo primário, mas secundário, interpretativo de lei ordinária, a Lei 9.099 de 95. A questão, pois, não é de inconstitucionalidade. Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade. Cita-se, então, e eu estou acolhendo e transcrevendo, numerosíssimos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, exatamente, rigorosamente, no mesmo sentido. Na ação direta 1347 do Distrito Federal, relator eminente ministro Celso de Mello, este Supremo mais uma vez decidiu que o eventual extravasamento pelo ato regulamentado dos limites a que se acha materialmente vinculado poderá configurar insubordinação administrativa aos comandos da lei, mesmo que desse vício resulte num desdobramento ulterior, potencial violação da Carta Magna, mesmo assim, estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade meramente reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada. Estou citando também todos os precedentes, e que é quase uma meia folha. No caso presente, o Procurador-Geral da República, no seu alongado e profícuo parecer, consigna: como veiculado anteriormente, os provimentos impugnados não possuem natureza normativa suficiente a ensejar controle de sua constitucionalidade, não inova, interpreta a norma federal sobre o tema, não agregando qualquer comando à disposição, não cria obrigações, apenas autoriza aos magistrados paulistas, por consequência da exegese que faz do artigo 69 da Lei 9.099, a se portarem sob certos moldes. Ao inverso do raciocínio empreendido pelo requerente, não houve alteração da competência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não se vê, em hipótese alguma, compelida pelo diploma em foco a editar termos circunstanciados das ocorrências que vem atender. A ausência de normatividade resulta na impropriedade da via processual, por impossibilidade jurídica de se considerar a constitucionalidade da disposição. Eu estou citando todos os precedentes que aqui foram cuidados e acompanhando, então, os muito bem delineados votos daquelas decisões e mais o que exposto tão singularmente pelo ministro Carlos Veloso no precedente a que me referi, tenho que os atos normativos agora impugnados são atos secundários, que se prestam a interpretar a norma contida no artigo 69 da Lei 9.099. Não se há, pois, cogitar de inconstitucionalidade direta, única, autorizar a via da ação direta de constitucionalidade. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, eivados, se for o caso, de ilegalidade, o que não se resolve pela via escolhida. Estou citando, senhor presidente, que na assentada de 11 de março de 94, no julgamento da medida cautelar da ação direta 996, relatoria do eminente ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal Federal enfatizou que eventual extravasamento por ato regulamentado dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar, quando muito, insubordinação executiva aos comandos da lei, mesmo que a partir desse vício jurídico se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, potencial violação da Carta Magna, ainda assim, estar-se-á diante de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada. Estou listando quase uma página de precedentes e, por isso, estou encaminhando votação pelo não conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Se ultrapassada, eu falo, porque aí seria pela inconstitucionalidade. A relatora, portanto, manifesta-se no sentido do não conhecimento da ação direta, tendo em vista os fundamentos do seu voto. Ministro Casa Direito. Os precedentes são exaustivos nesse sentido. Eu também da questão não conheço. Também, senhor presidente, são atos meramente regulamentares, sem conteúdo normativo autônomo, não podem ser atacados pela via da ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Eros. Mesma forma, seguindo a linha já de sólida jurisprudência nossa. Ministro Brito. Ambas as categorias de atos, ou seja, tanto o ato do tribunal quanto o do secretário de Segurança Pública, são referidos à lei.
não diretamente à Constituição. E pelos demais fundamentos aqui aportados pela relatora, eu também não conheço da ação. Senhor presidente, eu também acompanho, não sem antes, senhor presidente, mais rapidamente, sobretudo responder a um argumento que consta do parecer do então Procurador-Geral da República, que entendia que pelo menos o artigo 3º podia ser objeto de conhecimento de mérito, porque aparentaria estar inovando na ordem jurídica. Eu acho que nem esse artigo, porque de fato é fora de dúvida que o ato regulamentar aí nada introduz de novo na ordem jurídica, mas se destina explicitamente a regulamentar a atividade de autoridade policial, tal como previsto no artigo 69 da Lei 9.099, de modo que se há aí algum conflito dentro do ordenamento jurídico, é uma crise de legalidade que se resolve fora da via da ação direta de inconstitucionalidade. Em relação ao artigo 3º, também é fato que o provimento se destinou, sobretudo, a regulamentar a cláusula final desse artigo 69, caput, onde se diz: providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários, o que permite a intelecção de que essa norma, essa cláusula, tanto se poderia dirigir-se ao juízo, como poderia dirigir-se à autoridade policial referida no caput, de modo que o provimento tenderia a interpretar também no artigo 3º o mesmo caput da mesma. Mas, ademais, e a despeito de tudo isso, ainda que para argumentar se pudesse ultrapassar o plano da estrita legalidade, não vejo inconstitucionalidade alguma, porque, na verdade, não se trata de ato de polícia judiciária, mas de ato típico da polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, de que trata o parágrafo 5º do artigo 144, e são atos típicos do exercício da competência própria da Polícia Militar, que é lavrar boletim de ocorrência e, em caso de flagrante, encaminhar o autor e as vítimas à autoridade, seja policial, quando é o caso, seja judiciária, quando a lei o prevê. De modo que se Vossa Excelência me permite, esse termo circunstanciado apenas documenta uma ocorrência. Todo policial militar tem que fazer esse boletim de ocorrência. Ou seja, noticia o que ocorreu. Esse provimento não está criando competência alguma da Polícia Militar, senão está explicitando o que a Polícia Militar faz costumeiramente e tem que fazê-lo dentro da sua atribuição. E essa documentação, pura e simples, não significa nenhum ato de investigação, porque na investigação, primeiro se investiga. Não investiga e depois nada. se documenta o que foi investigado. Não investiga nada. Aqui não. Aqui se documenta para que outrem investigue. Ou seja, é uma operação exatamente contrária. É uma lógica a investigação é feita nessa fase preliminar. É um relato verbal reduzido a termo. É um relato verbal reduzido a termo. A documentação do flagrante. De Vossa Excelência. A documentação do flagrante. Ministro Macora. De acordo. Portanto, o tribunal, eu também acompanho a eminente relatora, e o tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação nos termos do voto da relatora. Senhores ministros, está encerrada a sessão.